Bom dia, pessoal. Já nos saudamos com a paz do Rei Jesus, não é mesmo? Então, já estamos nesse momento de alegria. Quem tá alegre? Vocês estão alegres? Tá alegre, eu tô especialmente alegre hoje. Tem me alegrado muito a gente, domingo após domingo, relembrar na liturgia do culto o Evangelho, né? Isso permite que a gente louve ao Senhor com a linguagem bíblica, que a gente confesse quem nós somos com a linguagem bíblica, que a gente peça a Deus para ser transformado com a linguagem bíblica e que a gente celebre, né, receba garantido perdão e diga isso uns aos outros com a linguagem bíblica. Então, a gente, a partir da liturgia, vai aprendendo e treinando e praticando esse processo que a gente tem que viver no dia após dia, usando as escrituras como guia para isso. Então isso é muito legal, não sei vocês, mas assim, quando a gente lê ali a garantia do perdão, em luz do momento que a gente acabou de confessar, é sempre para o meu coração, assim, um momento de "Uau, ele nos ama". Então, isso me deixa muito feliz. E aí quando a gente pode ter esse momento que a gente teve aqui por último, de, em luz de tudo isso, desejar a paz de Cristo e que ela reine sobre a vida uns dos outros. Isso pode ser só repetição, sabe, se a gente fizer sem coração. Mas se a gente fizer com o coração, isso é tão profundo, isso é tão legal. Eu estou muito feliz, tô muito feliz. Também estou feliz de poder compartilhar com vocês, meus irmãos, mais uma manhã de domingo, mais um dia do Senhor, a palavra. Estamos então dando seguimento à série O que o Evangelho produz. Eu estou bem fora de centro aqui, vou me corrigir. Sério. Mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque tem mais irmãos pra cá do que pra cá. Então eu gosto de ficar bem no meio, na meiuca aqui. Amém, queridos? Estamos na série O que o Evangelho produz, e a gente tem feito aí, ao longo das últimas semanas, uma série de reflexões olhando para todas as áreas da vida pela lente do Evangelho. A gente falou do Evangelho, a gente falou da centralidade do Evangelho, a gente falou do que é o Evangelho, e a gente falou que o Evangelho ele também é uma lente que permite enxergar a vida a partir dele, enxergar a vida a partir da boa notícia da cruz de Cristo. E que isso inverte todas as coisas, isso vira nossa forma de olhar para as coisas de cima para baixo. E a gente tem então aplicado essa verdade às mais diversas áreas. Eu quero lembrar os irmãos mais uma vez, a gente está aplicando a essas áreas, mas o nosso desafio como cristãos é aplicar o evangelho dentro da metanarrativa bíblica, criação, queda, redenção, consumação, a tudo, a absolutamente tudo. E o nosso tema de hoje é cultura, o que é interessante, porque cultura é meio que tudo. Então, o nosso tema de hoje é justamente isso, né? Essa aplicação do evangelho a todas as coisas culturais. Queremos falar sobre como um filho de Deus enxerga a cultura pelas lentes do evangelho. Então, abra junto comigo a sua Bíblia, as Escrituras Sagradas, inspiradas, inerrantes, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. Na medida que você encontrar, ponha-se de pé. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. Eu vou ler na NVI, João 17, apenas o versículo 15. Para não ficar sem contexto, nós estamos no meio, então, da oração sacerdotal de Jesus, ao fim da ceia do Senhor. Os irmãos que estavam aqui conosco durante o ano, né? Nós expomos o livro, expomos João. Foi ano passado que a gente expôs João? Parece que foi ontem, né? Então a gente passou o ano passado inteiro expondo João.
Então os irmãos já devem estar acostumados com João 17. Ali em João 13, 14, 15, 16 e 17, nós temos o maior discurso de Jesus. Após o lava-pés, após a ceia, ele começa a fazer o seu discurso de despedida, e ele encerra esse discurso de despedida com uma oração conhecida na maior parte dos subtítulos das Bíblias, sabe? Sabe o subtítulo da Bíblia? A Bíblia de vocês tem aquele títulozinho em cima aí? Não é canônico, tá, irmãos? Não é Bíblia, é só guia, tá bom? Mas a maior parte dos subtítulos das Bíblias, você vai encontrar em João 17, a oração sacerdotal de Jesus, que é a oração que Jesus faz pelos seus discípulos e a nós, por extensão, ele fala de nós também, no meio dessa oração, aqueles que iriam crer. E o versículo 15, que é o que a gente vai ler, parte dessa oração. Ele é uma oração de Jesus pelos discípulos e por nós. Com isso em mente, leiamos todos juntos João 17,15. Não rogo. Sim. Amém. Não peço que os tire do mundo, não rogue que os tire do mundo, mas que os proteja do mal, do maligno. Senhor Jesus, você é a palavra encarnada que o Pai nos deu. E nós queremos te agradecer nessa manhã pela palavra inspirada que temos para ler, que nos permite nos aproximar do Senhor. Nosso Pai querido, nós te pedimos que, através da sua palavra, faça com que o Espírito de Cristo seja vivo em nosso meio, em nossos corações, e que nós possamos refletir a partir da sua palavra, ainda que não é uma mensagem temática, nós possamos refletir e expor aquilo que a sua palavra tem a nos dizer a respeito desse assunto. Em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar? Depois, se alguém puder me trazer uma aguinha, talvez eu nem beba, mas eu gosto de tê-la aqui. Dá uma certa segurança. Irmãos, nosso tema hoje então é cultura. E o que é cultura, né? O que é cultura? Como é uma coisa tão ampla, né? O teólogo Michael Horton define cultura como toda atividade humana que intenciona, que tem por intenção o uso, o prazer e o enriquecimento da sociedade. Então, nessa definição a gente tem o quê? Quase tudo. Toda atividade humana que usa a criação com fins de ter prazer ou mesmo de enriquecer materialmente também, não materialmente, né, é cultura. Cultura, então, também na definição de Michael Horton, é um conjunto de gostos que regem um povo específico. Numa outra definição de Edward Tylor, cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, as leis, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Bem amplo, né? Então vamos dar uma simplificada nisso aqui. Por escopo dessa pregação, eu quero definir cultura com vocês como toda a atividade humana de interação com a criação e uns com os outros. Toda atividade humana é cultura. Toda atividade humana é cultural. Exemplos práticos: esporte é cultural. Política é um tema cultural. Ensino, música, tecnologia, cinema, livros. Às vezes a gente fala em cultura e a gente pensa só em música, teatro, literatura, filmes. A gente pensa só nas artes clássicas, né? Mas toda atividade humana de interação com a criação, ela é cultura. Então, com uma definição assim tão abrangente, né, tão grande, os irmãos percebem como cultura é inescapável. Eu não consigo escapar da cultura, eu não consigo fugir de lidar com esse tema, né? Cultura faz parte de viver na ordem criada. Se eu estou definindo cultura como toda a interação com a ordem criada, viver na ordem criada, viver no mundo, é viver em meio à cultura o tempo inteiro. Daí a relevância do texto base que nós lemos hoje. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal.
Quando Jesus manda seus discípulos, e mais à frente na oração, a nós, que preguemos o evangelho no mundo, porque ele não pede que nós sejamos tirados do mundo, e aqui mundo é a ordem criada, Jesus está nos mandando pregar o evangelho em meio à cultura, porque a cultura é inescapável. Então, inevitavelmente, nós somos ordenados a pregar o evangelho em meio à cultura. E como a cultura é inescapável, na medida que a igreja prega o evangelho em meio à cultura, o evangelho será interpretado pelos ouvintes também no ambiente cultural e também de acordo com as suas culturas. Porque um povo, ele tem crenças coletivas, valores coletivos, histórias que dão sentido àquele povo e à existência coletivos, hábitos coletivos e por aí vai. Quando a gente estava na escola e a gente aprendia cultura brasileira, normalmente a gente aprendia história de quê? Vocês lembram? O que eram as histórias culturais brasileiras? Folclore, Saci Pererê, Curupira. E de fato, isso faz parte da cultura brasileira, mas é interessante porque se você olha 50 anos atrás, essas coisas de fato faziam parte do imaginário popular brasileiro. De fato, havia quem acreditasse em Saci, como explicação para fenômenos de: "Ah, alguma coisa sumiu, foi o Saci. O Saci que passou aqui e pegou". Havia de fato quem acreditasse em Curupira. Havia de fato quem acreditasse no boto cor-de-rosa, que as mulheres engravidavam do boto lá e tal. Então, assim, isso fazia parte. Por que essa é cultura, né? Porque isso fazia parte do imaginário popular. Hoje em dia, a gente olha para essas histórias mais como historietas do passado, né? Elas seguem a nossa cultura, mas elas não nos definem. Quando eu falo de histórias que dão sentido à existência, histórias que que nos fazem olhar para a realidade de uma forma diferente, não é mais o Saci e o Curupira, mas existem essas histórias, né? E devido à globalização, hoje, talvez as histórias que dão sentido à nossa existência sejam muito mais parecidas com a de um americano do que seriam 50 anos atrás, no tempo dos nossos pais e avós, né? Fato é que toda a sociedade, então, tem na sua cultura crenças, valores, histórias, hábitos coletivos, consequentemente, ídolos, desejos, medos, sonhos, e tudo isso está expresso na cultura. O evangelho, no entanto, propõe o seu próprio pacote de crenças, que às vezes vai contra o da cultura. O evangelho propõe a verdadeira história que dá sentido à existência. E na maior parte das vezes, essa história não vai se alinhar com a história principal daquele povo, daquela cultura. O evangelho, ele vai inevitavelmente afirmar e confrontar partes de uma cultura, de um povo. Vocês estão entendendo isso aqui? É inevitável, o evangelho, ao ser pregado, ele vai afirmar partes de uma cultura, se elas forem de acordo com a graça de Deus, com a revelação da palavra. Mas ele também vai confrontar partes de uma cultura, porque Cristo teve que morrer na cruz por causa dos nossos pecados, e isso também vai estar lá na cultura. Esses pecados, essa idolatria. Então, se nós não levarmos o tema cultura a sério como igreja, nós não conseguiremos pregar o evangelho apropriadamente para um povo, talvez nem mesmo para o nosso povo. Porque no final, eu, como pessoa, sou inevitavelmente também influenciado pela cultura do meu próprio povo. Então, quando a gente pensa em cultura, a gente pensa em duas preocupações aqui, vocês vão ver que essas duas preocupações vão estar comigo esse sermão inteiro até o final, que é a preocupação de como eu consumo e gero cultura, e a preocupação de como eu leio a cultura para pregar o evangelho. E as duas coisas são importantes e merecem a nossa atenção. Por isso precisamos entender cultura à luz do evangelho. E se eu não olhar a sério para isso também, eu corro o risco de estar sendo dominado pela cultura e não por Cristo. E achar que é Cristo porque eu nunca parei para olhar a diferença. Agora, quais são os erros mais comuns que nós vemos na história da igreja com relação à cultura? A igreja tende a lidar com isso, é uma questão, integrar fé e cultura tem sido um desafio desde os primórdios, da igreja histórica, desde a igreja apostólica ali.
E em cada era, esses desafios são um pouco diferentes, mas 2 erros muito comuns em todas as fases da história da igreja vão sempre saltar à tona. O erro de se afastar por completo da cultura e o erro de abraçar por completo uma cultura. Esses 2 excessos estão na história da igreja em todos os anos dela e também estão na nossa própria história. A gente talvez teve uma vivência com isso, seja por um excesso por um lado ou para o outro, né. Então o primeiro erro é o erro de se afastar por completo da cultura. Enxergar toda a cultura como sendo do inimigo. Qual o problema disso aqui, gente? Se cultura é tudo que um povo faz enquanto ele se relaciona com a ordem criada, e nós já ensinamos aqui, não vai dar tempo de rever hoje, que a imagem de Deus em nós está corrompida, mas ainda está presente, ainda há graça comum no ser humano, ainda há coisas que nós fazemos que refletem a Deus, por mais que de forma distorcida, eu não posso dizer que a cultura inteira é do inimigo, porque eu estaria negando a imagem de Deus nos homens se eu fizesse isso. Então enxergar toda a cultura como sendo do inimigo é um erro. Nem sequer olhar para ela, muito menos se envolver com ela. É aquele pensamento assim: isso é coisa do mundo, e o cristão não pode ter comunhão com o mundo. Quem já ouviu isso? E tá certo, se for bem exposto, né. Essa perspectiva, no entanto, de se afastar por completo da cultura, ela se esquece que o chamado do cristão, ele é para o mundo. É para pregar o evangelho em meio ao mundo. É para se comunicar com o mundo. Eu rogo que não os tire do mundo. Agora aguarda aí que daqui a pouco a gente bota o contraponto, tá bom? Segura um pouquinho. Essa perspectiva também ignora o fato de que, embora nós vivemos um mundo caído, a imagem de Deus não está perdida. Existe expressão cultural, mesmo vinda de um homem caído, que às vezes expressa o bem, que às vezes expressa a beleza, a bondade e a justiça de Deus. Toda a beleza do mundo advém de Deus. Todas as coisas boas vêm do Pai das luzes. Então, quando alguém, mesmo que esse alguém não seja cristão, produz um elemento cultural que aponta, por exemplo, para a necessidade de justiça para com as crianças que passam fome, eu estou vendo, na verdade, algo que me leva à justiça de Deus. Por mais que aquela pessoa não seja cristã, mas ela enxergou justiça em meio à criação. Toda a criação revela os atributos de Deus. Expressão cultural bela e que aponta para Deus, mesmo vinda de homens caídos. E toda beleza é a beleza de Deus. Agora, quem pensa assim, essa igreja que se afasta por completo da cultura, qual que é a consequência disso? Ela gera uma subcultura cristã, um gueto, um nicho gospel, aonde tudo que a gente faz é gospel. Então a gente usa roupa gospel, inclusive, tem roupa de moda evangélica, tem loja de roupa evangélica, né. A gente usa roupa gospel, a gente assiste filme gospel, a gente ouve música gospel, a gente lê livro gospel. Então vira uma subcultura cristã, aonde não há nenhum tipo de interação com o restante do mundo. Qual o resultado disso? A pregação do evangelho perde força, porque sem nenhum ponto de contato com a cultura, nós não sabemos que ídolos devemos confrontar. Qual é a idolatria que deve ser confrontada? Qual é o medo que o evangelho tem uma boa resposta? E muitas vezes nós nos pegamos então pregando contra espantalhos, batendo em espantalhos, porque na verdade aquilo que a gente está dizendo que o mundo pensa não é bem o que o mundo pensa. Além disso, a igreja então se torna um gueto, fadado a ficar cada vez menor, porque não pode, por não se engajar em formação cultural, porque essa igreja que faz isso não se engaja em formação cultural, ela acaba sendo pressionada por uma cultura cada vez pior e cada vez mais degradada, porque não teve a participação da igreja em tentar trazer um pouco de graça, por todos os lados. Infelizmente, nós vemos um pouco disso no Brasil. Depois eu volto nesse assunto.
Agora, no extremo oposto, nós temos o erro de abraçar por completo a cultura, superadaptar a cultura, enxergar toda não, isso é tudo graça comum, enxergar toda a cultura como fruto da graça comum e ignorar o fato de que, se somos caídos, se somos idólatras, apesar de termos a imagem de Deus em nós, temos também idolatria o tempo todo, estamos o tempo todo querendo roubar a glória que é de Deus, e a cultura então expressa as idolatrias mais populares de um povo. Essa perspectiva de abraçar por completo a cultura, ela ignora que existe idolatria na cultura. Ela se esquece que o mundo, apesar do chamado do cristão ser para o mundo jaz no maligno, e o chamado do cristão também é contra o mundo. É difícil entender que a nossa posição como igreja é de ser simultaneamente contra e a favor do mundo. A igreja é simultaneamente contra o mundo, porque ela denuncia os ídolos culturais, mas a favor do mundo, porque ela afirma tudo que é belo, bom e justo e dá o caminho. Se você acha isso aqui belo, bom e justo, é através de Cristo que a gente vai ter cada vez mais isso aqui. Mas esse erro de abraçar por completo a cultura, então, ele acaba, ele destrói qualquer diferenciação entre igreja e sociedade. Então, se por um lado, no erro de me afastar da cultura, eu crio uma igreja que é cada vez mais isolada e cada vez vive num gueto cultural, eu uso roupa de crente, música de crente, livro de crente, série de crente, filme de crente, nesse outro acaba-se qualquer diferenciação entre igreja e sociedade. E aí cria-se um povo que ouve todo tipo de música, usa todo tipo de roupa, lê todo tipo de livro, consome todo tipo de filme e série. São 2 extremos em relação a consumo e análise da cultura. Como resultado desse extremo, a pregação do evangelho também perde força, porque a morte de Cristo se torna um mero adereço, ela não é necessária, já que não tem ídolo para eu confrontar na cultura, por que Cristo teve que morrer? Não há práticas pecaminosas para se abandonar? E o pior, meus irmãos, é que às vezes a gente consegue cometer os 2 excessos ao mesmo tempo. Eu tenho falado muito disso aqui em algumas pregações. Por exemplo, música, Deus me livre, sou cristã, mas filme, qualquer um eu assisto. Então, por um lado eu vivo um excesso, por outro eu vivo outro. Novela da Globo, Deus me livre, só da Record. Mas série americana, qualquer uma, eu tô assistindo. Então, às vezes, a gente consegue cometer os 2 excessos, tanto de abraçar demais, quanto de afastar demais. Respostas exageradas. Essa resposta à cultura, essas 2 possibilidades de resposta, né, afastar e abraçar, ambas são respostas exageradas, são respostas fáceis. Não dá trabalho. Eu já vou com uma perspectiva, já é isso que eu vou fazer. E o evangelho vai precisar brilhar sobre a cultura, e isso vai nos fazer ter um certo trabalho reflexivo. Nós precisamos abrir mão de achar que nós vamos ter uma resposta fácil. Essa pregação não vai te dar uma resposta fácil em relação a como lidar com a cultura. Porque não tem. As respostas fáceis são as erradas. Precisaremos aprender a olhar para as mais diversas expressões culturais sob a luz do evangelho, para saber tanto o que dá para receber e o que eu preciso rejeitar, quanto como eu preciso aplicar o evangelho àquilo para pregar o evangelho mais tarde. E por isso, nós vamos olhar agora, como fizemos em todas as pregações dessa perna da série, para a cultura na cosmovisão cristã, à luz do evangelho. Eu quero entender, então, aonde estava a cultura na criação, o que aconteceu com a cultura durante a queda, por causa da queda e até hoje, como a redenção de Cristo afeta o nosso engajamento cultural e como será a cultura para todo sempre em Nova Jerusalém. Começando pela criação. Se nós entendemos que cultura, como falamos aqui, é tudo que é gerado a partir da nossa interação com a ordem criada e uns com os outros, então voltando aqui, definição, cultura é tudo que é gerado
a partir da nossa interação com a ordem criada e uns com os outros, veremos que já havia cultura na criação. Já havia cultura no jardim. O homem é colocado no jardim e Deus dá uma ordem. Deus manda que ele cultive e guarde o jardim. Deus manda que ele domine sobre a terra, sobre os animais. É Deus que orienta a humanidade a interagir com a criação e uns com os outros. É Deus que nos manda fazer cultura. Deus nos fez, em certo sentido, para isso, para interagir com Ele, com a criação e uns com os outros. Então, em certo sentido, Deus nos fez para fazer cultura. Deus nos fez para essa experiência social que inevitavelmente forma a cultura. Por isso, alguns teólogos chamam essa ordem de Deus, o cultivar e guardar, né, de mandato cultural, porque ela é uma ordem em relação ao homem se relacionar com a criação, com trabalho, desenvolvimento e governo. Agora, eu não gosto de falar "e se", né, porque mas e se não tivesse tido pecado? Na verdade, essa realidade não existe, né. Nós não estamos na Marvel, não tem múltiplos universos. É só esse aqui mesmo. Aconteceu o que aconteceu e não tem esse. Mas eu acho que vai ser útil para essa ilustração. Se não tivesse havido pecado, ainda haveria música, ainda haveria poesia, ainda haveria literatura, ainda haveria obras de arte, ainda haveria trabalho e muito mais. A diferença, Senhor, a cultura querendo invadir, você viu? A cultura querendo invadir a pregação. Meu Deus, é forte. A diferença é que a produção cultural, ela seria desenvolvida por seres humanos em perfeita comunhão com Deus. E, portanto, essa produção cultural seria para a glória de Deus, para o bem comum. Seria perfeita, seria iluminada pela verdade. A nossa interação com a criação teria sido assim, mas, como eu falei, não tem multiverso. O universo que existe é o que existe, nós caímos. E na queda, então, o homem e Deus agora estão afastados. E como já explicamos algumas vezes, por isso, os irmãos entendem que eu não estou trazendo de novo os textos de sempre, porque a gente já falou deles, amém? Mas o homem agora é rival de Deus, o homem agora quer ser a causa de si mesmo. Ele quer ser aquele que define o que é bem e mal para si mesmo. E ele agora, então, interage e interpreta a criação sem Deus, seguindo as suas vontades, usando como base a si mesmo, e como já falamos algumas vezes, idolatrando a si e a todo tipo de coisa. E agora, a produção cultural desse homem caído, ele expressa essa forma de enxergar a vida, essa forma idólatra, separada de Deus. A cultura, então, do homem caído, ela sempre vai expressar, apesar de flashes da graça comum, no geral, a cultura do homem caído sempre vai expressar o seu amor por si mesmo e pelas coisas, ao invés de expressar o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como é devido. Ao invés de expressar essa grande harmonia da Trindade, a produção cultural humana vai expressar a grande desarmonia da criação caída. Ainda há graça comum, porque nós não estamos completamente corrompidos ao extremos, mas tudo está corrompido. Nada escapa dessa corrupção. E a partir dessa produção cultural idólatra, sociedades inteiras se formam ao redor de ídolos através da expansão cultural. Cultura te afeta muito mais do que sermão. Os irmãos percebem isso? Por que é tão perigoso também não pensar cultura? Porque a gente tem 1 hora de sermão por semana. Se você escuta sermão no YouTube 2, 3, vai, se você for muito viciado, 20. Mas a gente está em meio à cultura o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro em meio à cultura. E eu quero dar um exemplo para provar isso aqui. A maioria de nós
nunca ouviu falar em Jean Paul Sartre e no existencialismo. Jean Paul Sartre propôs que o sentido da existência não é encontrado fora do homem, mas dentro do homem. E que não há sentido para a existência que todos podem compartilhar do mesmo, mas cada um vai descobrir, né, como a sua própria existência deve ser expressa dentro de si mesmo. A maioria de nós não ouviu falar em Jean Paul Sartre, mas quem já escutou essa mensagem aqui em algum filme, em alguma série, em alguma música? Todos nós. Porque o existencialismo das filosofias talvez foi a que mais moldou a nossa expressão cultural do tempo presente. Décadas e décadas depois de Sartre ter morrido, o nome dele é desconhecido para algumas pessoas, mas a sua ideologia está aplicada e vivenciada pela cultura. Então a cultura ela tem um poder de formação e expansão imenso, e sociedades inteiras se formam a partir de ídolos culturais, através da expansão cultural. E é isso que acontece pós-queda. A boa notícia é que, como em todas as outras áreas que a gente o evangelho também afeta a cultura. O evangelho também é uma boa notícia a respeito de como nós podemos voltar a uma produção cultural saudável e sadia. O evangelho afeta isso, porque o evangelho, como sempre lembramos, é a boa notícia de como nós fomos reconciliados com o Pai, em Cristo, em sua cruz. Ou seja, é um povo que agora passa de novo a olhar para a criação e interagir para a criação, com a criação, tendo Deus no coração, tendo Deus na conversa, tendo Deus como parte disso. Além disso, o evangelho no seu contexto, na metanarrativa cristã, criação, queda, redenção, consumação, o evangelho ele é a narrativa correta a respeito da história da humanidade. Então, se a cultura propõe narrativas onde o homem está no centro para explicar a realidade, o evangelho ele é a grande narrativa que melhor dá sentido à existência. Portanto, ele muda o nosso olhar para a cultura por completo. Esse povo reconciliado com Deus é um povo ciente dessa história e agora ele é capaz de olhar para a cultura com os olhos corretos. E duas coisas então acontecem. Nós podemos agora, a partir da boa nova do evangelho, engajar apropriadamente com a cultura. Como eu faço isso? Reconhecendo aonde há graça comum e beleza, mas denunciando aonde há idolatria que foi destruída por Cristo na cruz e precisa ser levada até a cruz. Quando eu olho para a cultura com os olhos do evangelho, eu enxergo as coisas boas da criação que a morte de Cristo vem para reconciliar e expandir, e eu enxergo as coisas ruins da queda que trouxeram a necessidade que Cristo morresse. Quando eu nunca tiro a cruz dos meus olhos enquanto eu olho para uma obra cultural, essas coisas me vêm à cabeça. Como já falamos, a vocação da igreja é ser contra e a favor do mundo. E um segundo ponto, o evangelho agora permite então que a gente engaje apropriadamente com a cultura que está ao nosso redor, mas o evangelho também permite que a gente desenvolva expressões culturais que glorificam a Deus. Porque agora nós, como povo reconciliado, podemos desenvolver cultura da forma certa. O problema é que às vezes a gente acha que isso é fazer roupa gospel, né? Não, é fazer roupa com os valores de Cristo para todos, para que todo mundo possa beber da sabedoria de Cristo. E esse trabalho, então, de engajar apropriadamente a cultura, à luz do Evangelho, e como povo reconciliado pelo Evangelho, desenvolver expressões culturais curadas, saradas, com Deus no meio, esse trabalho é necessário que a igreja faça ele. Na verdade, é inevitável que a igreja faça ele, porque nós
como falamos aqui no começo, somos inevitavelmente culturais. Então só tem duas opções: ou você está se adaptando à cultura, ou você está, de fato, analisando a luz do evangelho e tendo uma participação saudável. Você não consegue escapar da cultura. Por isso a igreja está inevitavelmente nesse trabalho de engajamento cultural e de desenvolvimento de expressões culturais até a consumação dos séculos. E o que acontece então na consumação, né? Nós não cremos que a igreja irá converter culturalmente o mundo antes da vinda de Cristo. Há quem pense assim. Nós não pensamos assim. Nossa leitura é de que quando Cristo se manifestar na consumação dos séculos, haverá uma igreja forte e, portanto, também culturalmente forte, mas haverá também maldade no mundo como nunca antes. O melhor exemplo para isso é a parábola do joio e do trigo. Tanto o joio quanto o trigo cresceram ao seu máximo, então vem o reino. Portanto, seria ingênuo da nossa parte pensar que o nosso engajamento cultural e que o nosso desenvolvimento de cultura a partir da reconciliação com Deus converteria o mundo antes da vinda de Cristo. Não vai acontecer. Já está profetizado que não será assim. Nós vamos fazer mesmo assim, mas o sucesso será em parte, até que Cristo venha e estabeleça por completo a cultura do seu reino sobre o mundo. Então, por conta disso, meus queridos, quando lembramos da consumação, lembramos que é Cristo que vem estabelecer o reino, que é Cristo que vem por completo agora impor a cultura do reino sobre todos. E, portanto, a igreja não deve participar de uma guerra cultural política. Os irmãos entendem do que eu estou falando? O pastor Felipe falou um pouco sobre isso também semana passada. A igreja não deve participar de uma guerra cultural política. Ou seja, tentar, a partir da política e da legislação, impor ao mundo novamente a cultura cristã, como já foi talvez em algum momento do passado. Proibir as expressões culturais não cristãs. Impor a forma de pensar cristã através das leis, através de deputados e por aí vai. Por que deve tentar participar disso? Primeiro, porque o reino já venceu e está acima dos governos do mundo. O reino de Deus já venceu. O fato de que Cristo não impôs ainda é um presente para aqueles que ainda podem se converter. Mas o reino já venceu, ele já está acima. Se Cristo quisesse impor a cultura dele agora sobre todos que não aceitaram, ele já o teria feito. Mas não, a ferramenta que ele nos deixa para a expansão do reino até a sua vinda é a pregação do evangelho, que gera indivíduos que se submetem voluntariamente ao reino de Deus. Se Jesus quisesse impor a cultura, ele poderia ter feito, mas ele nos deixa no mundo. Não há explicação para o fato de que Deus nos deixa no mundo pregando o evangelho que não seja essa. Deus está concedendo um tempo para que a humanidade e as pessoas possam se render livremente ao seu reino. Portanto, não cabe a nós querer forçar por força de lei, e sim pregar o evangelho para que haja submissão voluntária. Tá tranquilo, quando Cristo chegar, os joelhos que não se dobrarem vão se dobrar. Aí é outra história, é com ele. Mas nesse tempo, devemos pregar o evangelho. E talvez justamente por isso, os melhores anos da igreja foram justamente os anos em que ela e o Estado não estavam alinhados. Foram justamente os anos de perseguição. Porque nos anos de perseguição, crer no evangelho realmente era uma submissão completamente voluntária e não um obedecer às leis daquele Estado. Naturalmente, isso não quer dizer que a igreja não tem participação política, isso foi falado no domingo passado, então nós não vamos voltar nisso. Mas a igreja, então, não participa de uma guerra cultural, ela não escolhe um lado numa guerra.
porque nós estamos acima disso. Nosso papel é anunciar o evangelho. Nossa confissão é para com o reino de Cristo. Na consumação, então, voltaremos a estabelecer cultura sobre toda a terra, juntamente com o próprio Deus, seremos seus reis e sacerdotes, dominaremos sobre a terra, como era no jardim. Aquilo que fomos criados para fazer no jardim, faremos para todo sempre, mas agora o jardim é uma cidade que desce dos céus, onde Deus é o arquiteto e construtor, uma cidade que expressa os valores da cultura do reino de Deus. E essa cidade, então, a visão de Apocalipse 21, 22, é essa cidade. E o que é uma cidade? Senão um símbolo de expressão cultural extremamente florescido. Porque quando humanos se juntam, eles são nômades, eles vão construindo ali, eventualmente, uma cidade. O que é uma cidade, senão o maior símbolo de expressão cultural ampliada? A cidade de Deus desce dos céus e influencia todo mundo com a cultura de Deus. E nossa visão são os reis da terra, trazendo as honras dos seus povos à Nova Jerusalém. Ou seja, ainda há uma pista aí de que, embora na consumação dos séculos tudo será do jeito de Deus, ainda haverá particularidades de cada nação, particularidades culturais de nações diferentes, porque reis de nações diferentes trazem ofertas diferentes de acordo com os seus povos a Cristo em Nova Jerusalém. Então a gente está na cultura e vai haver cultura até a consumação dos séculos. Mediante a isso, meus irmãos, então, já que olhamos, né, cultura estava lá antes do pecado, cultura foi contaminada pela idolatria na queda. O povo de Deus remido e alcançado pelo evangelho consegue engajar com a cultura e desenvolver cultura com Deus no meio. E faremos isso até a consumação dos séculos, onde só então na consumação isso será completo por toda a terra. Em luz disso, como viveremos? Viveremos cumprindo o nosso papel nesse tempo. Nosso papel de se engajar apropriadamente com a cultura, de afirmar a beleza e confrontar os ídolos, de responder os medos com o evangelho. Tudo à luz do evangelho. Produzindo cultura que glorifica a Deus para todo mundo. E isso não será fácil. Vai exigir reflexão. Vai exigir que, às vezes, você vai pegar uma peça cultural e vai pensar, não, o que a criação diz sobre isso? Mas e como que a queda afeta isso? Como que vai exigir reflexão? Vai exigir pensar coisas que nós percebemos que a igreja no Brasil, por alguns anos, optou por parar de pensar, como, por exemplo, como é que um filho de Deus, ator, escolhe quais papéis ele pode atuar ou não pode atuar? Por longos anos, a resposta da igreja foi: cristão não pode ser ator. Quem viveu isso aqui só eu? Mas vai exigir uma reflexão mais profunda. Como um filho de Deus político define como agir na política? Como um filho de Deus escritor define o que deve ou não deve escrever? Como um filho de Deus músico define o que deve ou não deve escrever, né? Ó, meu filho aí. Como um filho de Deus, então, vive culturalmente em meio ao mundo? Não é nem só proibir, nem só aceitar, nem só aprender no gueto, nem só abraçar tudo. E eu queria te perguntar se seu filho hoje, a maior parte de nós aqui somos pais, falar com você que ele quer ser ator ou músico, o que você vai dizer para ele? Porque eu acho que a primeira coisa que a gente pensa é, ai meu Deus, seria tão mais fácil se ele quisesse ser advogado. Seria tão mais fácil se ele quisesse ser engenheiro, médico. E na real, é mentira. Não seria. Porque também tem produção cultural no direito, na engenharia, na medicina, e porque advogados, engenheiros e médicos também têm que fazer o mesmo tipo de questionamento.
em relação a quais são os limites da sua atuação como filhos de Deus no mundo caído. Sabe o que acontece? É que a gente rejeita por completo uma profissão e abraça por completo a outra. É porque em relação à arte a gente é todo cheio de dedo, mas o que o conselho de medicina falar que pode fazer, a gente acha que pode fazer. Vocês estão entendendo como a gente tende às respostas fáceis? Agora, a ironia é que a gente passa a maior parte do nosso tempo livre fazendo o quê? Quem responde? Vendo TV e ouvindo música. Mas a gente não quer que nossos filhos trabalhem com isso. Então, naturalmente, o que vai acontecer? Nós vamos ficar cada vez mais cercados. Cada vez mais cercados por cultura que só tem idolatria. Qual que é o cenário atual da igreja no Brasil quanto à cultura? É claro, nós entregamos as principais áreas de produção cultural para Satanás. Nós demos para ele. O Leandro Vieira faz uma piadinha antiga, nem sei se ele faz ainda hoje em dia, de pregações antigas dele, né? Satanás não tinha nada, né? Jesus fala, toda a autoridade me foi concedida sobre a criação. E aí vem o crente e fala assim, não, a TV é do diabo. Fala, é minha? Eu quero. Política do diabo, é minha? Eu quero. Música do diabo, é minha? Eu pego pra mim. Então a igreja, no Brasil, isso é muito claro, em outros países nem tanto. Nos últimos anos, infelizmente, em sua maioria, claro que há exceções, a gente faz generalizações aqui com fim de ser didático, nem todas as igrejas locais fizeram isso. Mas em grande parte entregou as áreas de produção cultural nas mãos do acusador, nas mãos do opositor. O evangelho nos capacita a mudar isso. O evangelho nos capacita a desenvolver cultura ancorada na esperança cristã e não na esperança secular. Toda obra de arte aponta para uma escatologia, aponta para um fim dos tempos, aponta para uma solução. Toda obra de arte aponta para isso. E nós temos a possibilidade de desenvolver arte que aponta para o poder da ressurreição. E não só para cristão, porque a pior coisa é isso. Que aí beleza, vamos interagir então, mas vamos fazer só para cristão. Vamos fazer música só para cristão, vamos fazer filme só para cristão, vamos fazer... E qual que é o resultado disso? Não tem um filme de romance que a gente gosta de assistir com as mulheres, de comédia romântica, eu gosto, que expresse uma visão saudável de casamento. Quem assistiu um nos últimos anos? Não tem. Não tem. Por quê? Porque filme cristão só quer fazer filme de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas o evangelho então nos capacita a tanto engajar corretamente com a cultura, quanto também a desenvolver cultura ancorada na esperança cristã. Cultura que aponta para uma esperança que é maior que esse mundo. E não só para cristãos, mas para todos. E eu quero então fechar essa pregação compartilhando duas ferramentas práticas. Duas ferramentas práticas para interagirmos com a cultura. Uma dessas ferramentas é para guiar como nós consumimos e desenvolvemos cultura. E a outra ferramenta é para guiar como nós anunciamos o evangelho em meio à cultura. A primeira dessas ferramentas é os 3 R's: receber, redimir e rejeitar. Ao nos deparar com um elemento cultural, qualquer que for esse elemento cultural, há 3 atitudes que um cristão pode ter, e ele deve ter a correta. E nós precisamos então refletir para saber qual atitude tomar. A gente vê uma peça de cultura, a gente pode receber, rejeitar ou redimir. A gente precisa refletir para entender qual que é a decisão correta. Nós devemos receber aquelas coisas da cultura que forem verdadeiras, belas, justas. Reconhecer que existe produção cultural assim. Isso aqui é um exemplo, né? É um copo.
Cultura é tudo. Então é um produto novo. Hoje em dia não, né, mas em algum momento o copo foi um produto novo no mercado. E os cristãos tiveram que recebê-lo por completo, porque era uma boa ideia. O exemplo mais claro que o pessoal usa muito, um celular, um smartphone. Em algum momento aquilo foi uma novidade. E aquilo é cultural, cultura é tudo. E a opção cristã, ao ver que não havia problema nenhum em receber aquilo, foi receber. Um computador, peças culturais que apontem para a necessidade de justiça, que apontem para a beleza do casamento, do matrimônio. Eu posso ver. Eu posso ver um filme que aponta para a beleza do amor monogâmico. Isso posto, eu também preciso saber que há certas expressões culturais que, para o meu consumo próprio, eu devo rejeitar. Que expressões culturais são essas? Que são puramente manifestações idólatras, que corrompem a verdade, a beleza e a justiça do reino de Deus. Há peças culturais que o seu principal objetivo é promover uma agenda de valores que vai contra a verdade do reino de Deus. E essas, para o meu próprio consumo, eu devo rejeitar. Sejam músicas que propaguem um modelo de poliamor, um modelo de amor onde a monogamia é mal vista, propaguem todo tipo de devassidão, ou de forma mais óbvia, a própria pornografia. Uma expressão cultural que não tem o que fazer com ela além de rejeitar. É só rejeitar. Enfim, mediante a qualquer elemento cultural, o cristão deve saber se ele deve receber, rejeitar ou redimir. O que seria o redimir, então? Eu preciso saber usar bem. Redimir é saber usar bem aquelas expressões culturais que podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, eu falei do smartphone, né? Como a tecnologia. Vamos falar, por exemplo, sobre algo que eu faço no smartphone. A própria internet. E como eu uso a internet. Eu posso usá-la para o bem, eu posso usá-la para o mal. Eu preciso redimir a forma que eu a uso. Shorts do YouTube, Reels do Instagram, TikTok. Minha impressão é que a maior parte das pessoas usa para o mal. Da distração infinita e eterna, para o esquecimento de tudo que é importante. Mas não é impossível tentar usar para o bem. É apenas um meio de informação ultra rápido, que talvez no ponto certo, no tempo certo, né, a igreja está fazendo um trabalho evangelístico através de pequenos trechinhos. É perigoso isso, é muito perigoso. Que aí depois surge uma geração meio rasa, que não sabe fazer mais do que 90 segundos, mas é um ponto de entrada possível para uma conversa mais séria. Então, é uma tecnologia que não precisa ser completamente rejeitada, pode ser redimida. Eu posso pensar em usá-la da forma apropriada. Toda, todo elemento cultural, toda expressão cultural que se apresenta para o cristão, nós precisamos saber escolher. Olhar, refletir e pensar: eu vou receber, eu vou rejeitar, ou eu vou tentar redimir isso aqui. Então essa é a primeira ferramenta. E a segunda ferramenta que eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos, é para nós sabermos pregar o evangelho em frente à cultura. Se chama ouvir, abordar e responder. Ouvir, eu preciso escutar a cultura e a palavra. Não só a cultura. Também não só a palavra, porque eu preciso aplicar a palavra na cultura. Então eu preciso ouvir a sociedade. Eu preciso escutar o que a voz da cultura tem dito e o que a voz de Cristo fala na sua palavra, para saber qual é a metanarrativa cultural e como ela está diferente no que ela precisa ser confrontada em relação ao evangelho. Eu preciso ouvir. Então, o primeiro passo para que eu expor o evangelho em minha cultura, eu preciso ouvir a cultura e a palavra e reconhecer essas duas coisas.
Segundo, eu preciso abordar, eu preciso ir até pessoas que estão sob a cultura secular, para que eu possa. Nosso chamado é para o mundo. A gente precisa ir até essas pessoas, a gente precisa relacionar com elas. Sair de um gueto evangélico, se eu vivo num gueto evangélico, onde todo produto que eu consumo é cristão, toda cultura que eu consumo é cristã, tudo que eu faço é com cristãos, eu vou evangelizar quando? Graças a Deus a gente pelo menos trabalha, que a gente dá um jeito de encontrar com um cristão para falar com ele. Mas assim, eu, por exemplo, Rafael, que trabalho em home office, para mim é um desafio. Eu praticamente vivo num gueto cristão o dia todinho. Eu tenho pouquíssimo acesso. Tem uns clientes ali e tal, mas assim, presencial a não cristãos. Ou a cristãos que acham que são cristãos, mas na verdade a gente sabe que não são. Precisamos sair do gueto evangélico, abordar pessoas reais e conversar com elas, compreendê-las, ver a cultura, ver a influência que a cultura causa nelas, para então, frente a isso, responder com o anúncio do evangelho. Ouvir, abordar e responder. Responder anunciando o evangelho como a grande história de Deus, que oferece respostas mais adequadas às questões culturais do que a própria cultura. Gente, nós falamos isso aqui um tempo atrás. O evangelho, ele é a resposta correta para toda pergunta humana que se vale a pena perguntar. A verdade é que o evangelho, ele oferece respostas melhores que as próprias respostas culturais para os problemas que a cultura tenciona resolver. Eu não vou perceber isso se eu não ouvir e não abordar. Então eu vou ouvir, eu vou abordar, eu vou responder com o evangelho contextualizado às questões culturais, mostrando como ele é segurança real para as questões humanas, como ele é a resposta real que importa às questões humanas. Mas eu não vou conseguir ser efetivo no meu anúncio do evangelho se eu não souber quais perguntas as pessoas estão se fazendo. Em primeiro lugar, se eu não fizer ideia do que passa no coração delas. Nós estamos terminando, e para isso aqui ficar menos abstrato, eu queria terminar com um exemplo. Pode vir, Ministério de Música. Eu queria terminar com um exemplo, para ficar menos abstrato. Estava ouvindo uma entrevista com o Tim Keller. Deus. Não, vai ter que. Liga em muta, para você poder colocar a letra da música. Liga em muta. Uma entrevista com o Tim Keller, estavam perguntando para ele se seria diferente, né? Se ele fosse plantar a Redeemer nos dias da entrevista lá, né? Tem poucos anos isso, antes dele falecer. Acho que o Keller faleceu bem recentemente. E uma coisa que ele fala é que as questões culturais, quando Keller plantou a igreja presbiteriana Redeemer, lá em Nova York, ele estudou Nova York. Ele estudou as questões culturais de Nova York, para que ele pudesse respondê-las apropriadamente. E ele falou que hoje em dia, nessa entrevista ele fala que hoje em dia essas questões seriam um pouco diferentes. E ele trouxe um exemplo muito interessante para nos guiar nesse processo de ouvir, abordar e responder, de como ele fará hoje. Ele identifica uma coisa, por exemplo, hoje a grande questão cultural, como a gente tem falado aqui, é a questão da identidade, é a questão da autoexpressão. E uma outra grande questão cultural é a questão da justiça social, de como trazer justiça a quem não é a quem está em situação de pobreza, em situação de separação social e tudo aquilo que a mente progressista também sente como sensível, quem está à margem da sociedade. Então essas são duas grandes preocupações da cultura de Nova York hoje, e a gente vê isso também muito na nossa juventude, por exemplo. E aí o Keller fala, se eu fosse fazer hoje uma exposição do evangelho para essas pessoas, para esses jovens, eu não iria começar provando que a ressurreição é um fato real. Eu iria começar mostrando a elas como o evangelho oferece uma possibilidade de identidade melhor. Porque a identidade que o evangelho propõe, ela é recebida e não adquirida. Então perceba,
A própria questão cultural da identidade, ela tende a se tornar uma busca incessante e frustrante. Mas o evangelho tem uma resposta melhor para essa questão. Ele oferece uma identidade que é recebida em Cristo e não merecida por meio do que eu faço. Na questão da justiça social, o evangelho oferece uma forma de pensar justiça social e de agir socialmente que não me transforma num tirano, que quer diminuir cada vez mais os graus de liberdade com o objetivo de resolver os problemas. O evangelho oferece uma perspectiva de justiça social que não me transforma num tirano, não me transforma na fonte do mal que eu queria resolver. Enfim, e aí ele começa então a usar o evangelho para responder às questões sociais. E aí depois migra para uma exposição mais formal do evangelho. Por isso, como o evangelho é a melhor resposta para todas as questões mais importantes humanas, precisamos saber ouvir a cultura, abordar as pessoas e responder com o anúncio do evangelho. São duas ferramentas que a gente compartilhou, relembrando: receber, rejeitar e redimir, para guiar o meu consumo cultural, o meu desenvolvimento de cultura. E ouvir, abordar e responder, para guiar a forma que eu apresento o evangelho de acordo com a cultura de um povo, do ouvinte que está recebendo. A maior parte de nós, meus queridos, não vai plantar uma igreja, né? Alguns talvez vão, alguns aqui talvez vão, mas a maior parte de nós não vai plantar uma igreja. Nosso trabalho, então, não é fazer esse trabalho que o Keller fez, de fazer uma pesquisa cultural numa cidade, mas é o trabalho de saber como a cultura mexe com nossos amigos, com nossos companheiros de trabalho, com as pessoas que estão ao nosso redor, nas áreas que nós estamos ali, sendo chamados a ser um testemunho fiel de Cristo Jesus. E nessas áreas nós podemos pensar, então, cultura. Podemos pensar como responder com o evangelho. Que Cristo nos abençoe e que o Espírito Santo nos empodere a viver corretamente no mundo de Deus. Eu quero orar pela gente. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque fez num mundo rico, rico em cultura, rico em beleza, rico em amor. Muito obrigado porque há tantas coisas que são válidas de ser celebradas, porque enquanto as celebramos, nós estamos celebrando você, o Criador, no meio de todas as coisas. Muito obrigado, Deus. Mas nos ajuda, nos livra da tentação de nos adaptar por completo à cultura. Nos livra da tentação de nos tornarmos culturalmente relevantes ao custo de abrir mão das verdades do Evangelho. Nos livra, Senhor. Nos ajuda a viver esse envio que o Senhor nos fez. Viver no mundo, mas livres do mal. Nos ajuda a isso. Que o Espírito Santo nos guie em cada pequena decisão. E que nós possamos, em meio àqueles que estão perdidos, sem resposta numa cultura idólatra, sermos a luz do teu reino, o sal sobre a terra. E assim como o sal impede as comidas de estragarem, que nós, como sal da terra, possamos de alguma forma compartilhar do Evangelho, compartilhar dos seus valores através da cultura que nós desenvolvemos e vivemos nos nossos mais variados locais. Senhor Jesus, fica conosco. Amém. Agora nós vamos responder essa palavra, responder ao anúncio do Evangelho. Como? Vamos responder cantando, em uma só voz, anunciando em uma só voz as verdades do Evangelho. Nossa gratidão ao Senhor Jesus. Vamos responder também ofertando, fazendo um momento de adorar o Senhor com o nosso gesto de responsabilidade, uns para com os outros e para com a expansão do reino de Deus.